né, as dúvidas sobre o novo coronavírus, o Covid-19, que a partir de hoje altere muito a vida dos brasileiros, né? Todos que acompanham a gente, né? Suspensão de aulas, atividades em muitas empresas, né? Nas assembleias legislativas do Brasil todo, nas câmaras municipais, no próprio Congresso Nacional, as atividades, né, passam a ser alteradas mais acentuadamente a partir de hoje. Mas, doutor Adriano, vamos iniciar aqui. A Bahia confirma mais 13 casos a partir de hoje, né? Agora pela manhã tivemos mais registro aí de novos casos em Porto Seguro e também em Jequié, e chegamos a 13 casos no estado da Bahia. O Brasil hoje deve passar dos 300 casos. Até ontem tínhamos 291 casos, né? O Ministério, inclusive, tinha dados desencontrados, estava marcando 234, mas os 9 da Bahia aqui não estavam computados, só estavam computados como 2. Mas, iniciando nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa mudança de rotina, né, até que ponto essa mudança de rotina contribui para conter a proliferação do coronavírus. Bem, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de estabelecer alguns parâmetros para a nossa fala. Sim. O que tem de especial com o coronavírus? O coronavírus, ele mata mais do que as nossas mazelas habituais? Não, não mata. Não mata mais que dengue, não mata mais que influenza. Na realidade, em termos de produção de morte, o coronavírus, ele é um pobre neófito perto do influenza. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na última estação de influenza, os Estados Unidos é uma população de pouco mais de 300 milhões de pessoas, o influenza matou 16 mil pessoas. O coronavírus, na China, onde tem 4 a 5 vezes mais gente do que os Estados Unidos, não conseguiu produzir nem 4 mil mortes. Então, a gente percebe que o potencial do influenza para matar é muito maior. Assim vale para o sarampo, para a dengue, para várias outras mazelas cotidianas do baiano, do brasileiro. Mas o que tem de especial, então, nesse vírus, se ele não produz mais morte do que os outros? Por que esse alarme todo, por que essa preocupação toda do mundo, né? Porque, na realidade, ele deixa o sistema de saúde de qualquer país de joelhos, na medida em que ele produz doentes numa velocidade absurda, criando um pico de demanda para o sistema de saúde e levando ao caos. Hoje, na Itália, que é o pior exemplo de lidar com o coronavírus, nós temos uma demanda de tal natureza que os médicos são obrigados a fazer a escolha de Sofia, ver quem é que vai sobreviver e quem é que vai morrer. Enfim, é uma coisa cruel que está sendo imposta ao serviço de saúde daquele país, colocando os profissionais sob um estresse absurdo para tomar uma decisão que foi imposta por conta da negligência dos governantes. Bom, são 7 horas e 15 minutos. E a sua avaliação? O Brasil está no caminho certo? O Brasil se antecipou ao que aconteceu ou poderia já ter iniciado? O Brasil está atrasado. O Brasil está cometendo um pecado, ele não está notificando todos os casos, ele só está buscando casos graves, ou seja, aqueles casos que vão para o hospital, que são testados. Não está fazendo uma busca ativa como existiu em vários países. A Coreia fez isso, Singapura fez isso, até Tailândia fez isso. Eu duvido da capacidade do brasileiro e do governo brasileiro de tomar uma atitude adequada. Eu me reservo esse direito na medida em que eu vejo uma população que não se vacina para influenza, não se vacina para sarampo e deixa a água parada pronta para criar Aedes aegypti. Como é que a gente vai confiar numa população com esse tipo de comportamento para dizer para ela, fique em casa e não contamine o seu próximo? Mais do que nunca, pensar no outro e pensar em si é a mesma coisa. O brasileiro, ele precisa tomar consciência de que isso é necessário. Infelizmente, enquanto nós tivermos governos que estão dando a mínima para o problema e uma população que está mal orientada e mal educada a respeito do problema, a chance de nós termos colapso do sistema de saúde brasileiro é absurda. O senhor prevê que, como o senhor falou aí, que nós vamos ter uma explosão nos próximos dias, e o que me preocupa é que ontem, verificando os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, dados desencontrados estes e desatualizados, onde a Bahia já registrava pela manhã 9 casos ontem, o boletim à tarde do Ministério da Saúde saía colocando a Bahia com 2 casos. Mas aí é uma questão de comunicação, porque muitas vezes a informação não chegou ainda
lá do Ministério da Saúde. Mas já são dois dias sem atualizar. Ah, sim, 2 dias, né? 2 dias, desde domingo que não atualiza. Bem, enfim, eu não sei explicar isso, não lido com esse tipo de coisa. O que eu sei é que muito provavelmente a gente tem muito mais do que isso na nossa população. Ou seja, esses 300 casos que se apontam hoje, né, nós vamos ter aí um número bem maior, porque não houve um processo de investigação. Acredita-se que só em São Paulo, em questão de 2 meses, a gente chega a mais de 30 mil casos com facilidade. O que eu aconselho é que as pessoas abram as janelas dos ônibus, higienizem muito. Ar-condicionado, então, nem pensar nos ônibus hoje. Não deve. Não deve. Então, atenção aí, abrir as janelas dos ônibus, desliga o ar-condicionado, imediatamente sair dos ônibus, higienizar as mãos com álcool gel e dentro dos ônibus jamais levar a mão à face. Existem estudos que mostram que o ser humano por hora leva mais ou menos 23 vezes a mão à face e boa parte das vezes no nariz, na boca e no olho, que são as portas de entrada para muitos vírus. Então, conter o hábito de levar a mão para coçar o nariz, para roer a unha, para coçar o queixo, isso não deve ser feito, porque a principal porta de entrada é sim pelas mucosas da face, olho, nariz e boca. Imediatamente sair do ônibus, higienize suas mãos. Higienize, use álcool gel, tem um álcool gel dentro da bolsa. E com isso, a chance de a gente se contaminar diminui sobremaneira. O vírus ele dura horas a dias fora do corpo em superfícies. Se você usa álcool gel ou mesmo água sanitária, dentro de casa dá para usar água sanitária no lugar do álcool gel, já que está faltando álcool gel em tudo quanto é lugar, ou mesmo água sanitária, você consegue fazer com que o vírus morra em menos de 1 minuto. Agora, doutor, a gente pega ontem lá, sentados 35, em pé 20. O senhor aconselharia ficar em pé, só o sentado, para evitar aglomeração? Eu acho que o governo está super atrasado. Está super atrasado. Nós estamos correndo o risco de virar uma Itália. O governo já deveria ter tomado uma atitude de conter a população nos seus domicílios, com toda a consequência para a economia que isso tem, imediatamente. Isso já deveria ter sido feito. Só fazendo isso, você já esvazia os ônibus. Diminui as atividades. Diminui as atividades, as pessoas têm menos necessidade de transporte, portanto, elas não têm necessidade de pegar ônibus, os ônibus não ficam tão cheios assim. Então, não vai adiantar. Se você for dizer para as pessoas, não pode ter pessoas em pé, dificilmente vai haver fiscalização suficiente para impedir que isso aconteça. O que precisa é diminuir a atividade, desaquecer a atividade das pessoas, diminuir a atividade econômica mesmo, não tem outra saída. Então a ordem é ficar em casa? A ordem é ficar em casa. Idoso não deve sair de casa de jeito nenhum. As pessoas que convivem com idosos, ao chegar em casa, devem higienizar as mãos imediatamente. Imediatamente. A taxa de letalidade da doença, ela varia de acordo com a faixa etária. Começando aí a partir dos 50 anos, que é quando ela começa a crescer de verdade, pessoas abaixo de 20 anos de idade, morrer de coronavírus, dificilmente vai acontecer. Podem até adoecer, adoecem menos, e se adoecerem, dificilmente vão morrer, a não ser que sejam pessoas extremamente débeis na sua saúde. A partir dos 50 anos de idade, entre 50 e 60, a taxa de letalidade é em torno de 2%. A partir de 60, entre 60 e 70, a taxa duplica, vai para 4%. De 70 a 80, duplica de novo, vai para 8%. A partir dos 80 anos, atinge taxas incríveis acima de 15%. Então, o idoso é uma vítima fácil do corona. Evitar repassar informações. A gente sabe que as redes sociais, o WhatsApp hoje, principalmente, é um lugar onde todo mundo quer dar a sua opinião, quer às vezes pensar até em contribuir. Mas, meu amigo, minha amiga, tem que analisar a fonte. É uma fonte científica, né? E a gente precisa parar de compartilhar o que é hipótese. O que não é científico não tem que ser compartilhado. É interessante, Almir, é o seguinte, não é difícil conseguir informação de qualidade. As pessoas bastam acessar o site da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, ou mesmo do Ministério da Saúde. Tudo ali é absolutamente confiável. Os demais, o que chega pelo WhatsApp de forma muito gratuita, em geral, tem origem duvidosa. Uhum. Agora, doutor Adriano, uma pergunta aqui com relação, algumas pessoas já estão andando na rua com luva e com máscaras.
A gente sabe que a máscara tem um tempo de vida útil, né, a ser usada, mas é necessário hoje, seria necessário a população hoje, para se proteger e proteger o outro, andar realmente de máscara e a luva, para evitar até que quando chegar em casa, contaminar o seu ambiente ou o seu veículo? Isso não faz o mínimo sentido. Nem a máscara, nem a luva. Vamos lá. A máscara comum cirúrgica, ela não protege contra partículas virais. Então, é um desperdício de recursos que vai faltar lá na frente, quando realmente for necessário, numa situação de auxílio e de atendimento às pessoas. Por outro lado, onde é que a máscara ela realmente é útil? Se você tiver uma pessoa doente, espirrando ou tossindo, você dando a máscara para essa pessoa, se ela espirrar ou tossir, a saliva fica contida na máscara, então ela não contamina o ambiente. A máscara ela é especialmente útil nessa situação. A máscara que é usada para proteção contra vírus é uma máscara cuja a filtragem do ar é de tal natureza que mal a gente consegue respirar dentro. Então, não é uma máscara para uso corriqueiro. Por outro lado, as máscaras elas se deterioram rapidamente. Em questão de 1 a 2 horas, uma máscara já não é mais útil o suficiente. Ela pode contaminar, também ajudar a contaminar? Ou isso também... Se você pegar uma máscara dessa, depois de usar um dia inteiro, deixar em cima da cômoda da sua casa, certamente você vai estar contaminando alguém. O uso de luvas, menos ainda. Porque se você bota a luva e toca as coisas, e essa mesma luva você usa para tocar o seu olho, sua boca, seu nariz, contaminou, não adianta absolutamente nada. A luva funciona como se fosse sua pele. Então, é uma atitude totalmente improdutiva e eu diria até bastante desinformada e não contribui com absolutamente nada. Pelo contrário, só vai fazer com que o recurso falte para quando realmente ele for útil. Agora, ele mata o vírus, doutor? O álcool gel? Qualquer álcool A70 para cima mata o vírus, assim como o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, levando à morte do vírus em menos de 1 minuto. Se alguém estiver gripado hoje, ele deve evitar, não tem os sintomas do coronavírus, ele deve evitar ambientes fechados, ele deve ficar em casa repousando. Essa é a recomendação hoje? Desculpe, alguém que está com sintomas? Está resfriado. Alguém com sintomas hoje deve ficar em casa. Quando é que a pessoa deve procurar o serviço de saúde? Se ela perceber, e isso normalmente acontece a partir do 7º dia de doença, se ela perceber que está começando a ficar com falta de ar. Que falta de ar? Antes andava um determinado percurso, não sentia nada e agora já sente uma certa dificuldade. Subia uma escada, não tinha problema, agora sente uma certa dificuldade. Porque se as pessoas com sintomas brandos, muitas vezes causados por outros vírus menos perigosos, começarem a entupir as emergências, nós teremos 2 fenômenos ruins. Primeiro, sobrecarga do sistema. Segundo, transmissão no próprio local do hospital. Ou seja, várias pessoas esperando numa sala de espera e vão contaminar outras pessoas com vários vírus diferentes. Agora, doutor, a pergunta que se faz, esse coronavírus, a infecção é instantânea, quase leite em pó instantâneo, como é que se explica isso, com tanta rapidez? Muitas perguntas a respeito do coronavírus ainda não foram respondidas. A gente não tem... lembre-se, essa doença surgiu há alguns meses atrás. A ciência, ela precisa de experimentação para fornecer respostas. É difícil você fornecer respostas essenciais para uma coisa que acabou de acontecer. É igual o presidente americano que estava conclamando os seus cientistas a produzirem rapidamente um tratamento e uma vacina para esse vírus. Num veículo de comunicação absolutamente confiável, um dos cientistas americanos se manifestou dizendo que depois que ele colocou a ciência em descrédito e tirou o dinheiro do fomento à ciência, agora ele pede para essa mesma ciência agir com rapidez. Infelizmente, ciência se faz com investimento, ciência se faz com credibilidade acima de tudo. Botar em dúvida os dados da ciência é botar em dúvida a própria evolução do ser humano. É colocar o ser humano de volta na Idade Média. A gente não tem resposta para todas as coisas. A gente não sabe por que esse vírus se dissemina tão rápido e adoece tão rapidamente a população. Essa é uma resposta que provavelmente vai surgir no futuro.
Eu coloco, assim, muito provavelmente as medidas draconianas que a China tomou para dar conta da epidemia, isolando completamente as pessoas e diminuindo completamente a atividade econômica do país, funcionaram. Mas existe a possibilidade também de que simplesmente o vírus contaminou todo mundo que tinha para contaminar. E aí, não sobrando mais ninguém, ele viajou para a Itália. Então, talvez o que tenha acontecido na China seja uma mistura de medidas feitas pelo governo, mas também o fato de que o vírus contaminou a população inteira. Poucos adoeceram, poucos foram para o hospital, e desses poucos precisaram de UTI, e dos que precisaram de UTI, poucos morreram. Vamos considerar que é um país de 1,4 bilhões de pessoas. Você ter 100 mil adoecidos não é muita coisa. Não é muita coisa. Mas doutor, a gente falando desse despreparo que o senhor trouxe aqui para a gente aqui, a gente achava que o Brasil, né, não tivesse demorado tanto de tomar suas ações, e o senhor, como especialista, colocando essa velocidade com que o vírus, né, ele se prolifera, há uma preocupação agora, sim, de como é que o Sistema Único de Saúde vai tratar essa massa. Se o vírus contaminar, né, a massa do povo brasileiro, e essa questão de educação cultural do nosso povo, no domingo estava todo mundo na praia. Em vez de o cidadão, às vezes, estar se recolhendo, como o momento agora é esse, não tem nada para fazer na rua, fica em casa. E para mudar essa cultura, não vai ser rápida. O senhor acha que o Brasil pode ter índices altíssimos aí de infestação e até de mortes? Eu acho que sim. Eu acho que, infelizmente, pelo comportamento do brasileiro, vai ser um golpe duro. Como eu falei, um povo que não toma vacina para influenza quando ela é gratuita e disponível, que não toma vacina para sarampo quando ela é gratuita e disponível, e que fica criando criatórios de mosquito de dengue, eu não acho que... Eu torço para que eu esteja totalmente equivocado, eu rezo para que o povo brasileiro tenha algum tipo de consciência, eu torço para que a grande assessoria de imprensa do coronavírus convença as pessoas de que ele é realmente perigoso, né? Haja vista que o coronavírus está 24 horas por dia na mídia, e que isso faça com que as pessoas tomem consciência e que esse comportamento é inadequado. 7 horas e 41 minutos, recomendação hoje para a população. Nós temos isso aí, aqueles que são mais conscientes, mais preparados, né, que podem orientar os outros, né, porque essa falta de informação também, de preparo da população brasileira, é o que mais preocupa, sim. Mas a sua recomendação como especialista da área, né, como infectologista, do que fazer agora nesse momento? O que eu aconselho às pessoas é que, primeiro, informem-se. É uma das formas de combater o vírus, é ter informação de qualidade pelos meios que eu já falei. A segunda coisa é não entrem em desespero. O desespero, infelizmente, leva ao desastre. Uma pessoa que está próximo de bater o carro, se entrar em desespero e soltar o volante, certamente ele vai bater o carro. Se ele mantiver a calma e segurar o volante, talvez ele consiga desviar. Então a gente precisa ter calma. Não é o fim do mundo. Não é a pior epidemia que o ser humano já enfrentou. É apenas mais uma e não é a pior. Talvez a pior dos últimos 20, 30 anos, mas não é a pior da história da humanidade. A terceira coisa que eu digo é o seguinte, em termos muito práticos, o que é que vamos fazer? Protejam os seus idosos. É importantíssimo que os idosos, até segunda ordem, não saiam de casa. Protejam seus idosos limpando muito bem as suas mãos ao chegarem em casa. Isso é muito, muito importante. Não vacilem com isso, porque o idoso ele vai certamente sofrer dessa doença, se ele pegar o vírus. É muito importante que as pessoas tenham consciência de que distanciamento social, parar de trabalhar em repartições públicas ou mesmo em empresas privadas, não significa férias. Essas pessoas não têm que ir para a praia, ir para shopping, para cinemas. Elas precisam ficar em casa. É muito importante que o brasileiro, o ser humano, entenda que hoje, mais do que nunca, um depende do outro. O mau comportamento de um pode comprometer a vida de várias outras pessoas. Então, e isso certamente vai voltar para si. É importante que a gente entenda que, mais do que nunca, nós precisamos nos comportar como coletividade. Nós falamos sobre o ar-condicionado no ônibus,
desliga, abre a janela. E em casa, o ar-condicionado. Nas empresas também. É, né? em casa, nas empresas. Aqui. Eu acho que quanto mais as pessoas ficarem menos em ambientes fechados, melhor. Isso, e seja onde quer que esteja. Isso é importante. Se tiver alguém doente, então, isso vale para qualquer doença respiratória, viu? Isso não vale só para corona, não. É engraçado como pais irresponsáveis ou até pressionados pela necessidade de ir para o trabalho mandam para as escolas os filhos doentes. Isso é comum e acaba adoecendo todas as crianças na escola. Isso é extremamente comum aqui na comunidade brasileira. Muitas vezes os pais não têm para onde deixar as crianças, precisam trabalhar e levam as crianças para a escola. Então, nem sempre a gente pode botar uma carga de irresponsabilidade nisso, não. Mas a nossa recomendação é que ambientes fechados não existam num momento como esse, que as pessoas que estão doentes se declarem doentes e procure o distanciamento de outras pessoas que supostamente estejam saudáveis para que não as contamine. Isso é recomendação universal para as doenças respiratórias. Agora, doutor, pelo que eu estou entendendo, quanto maior a ventilação, menos perigo a gente corre, é isso? Porque o que acontece? Se você tem incidência de sol e de ventos, você dissemina, você dissipa o ar carregado com partículas de saliva, aerossóis e vírus em suspensão. Você diminui a chance de infecção. Mas sinceramente, isso não é tão importante assim para a proliferação da epidemia. A principal via de contaminação, sem dúvida alguma, é o contato pessoa a pessoa. É o aperto de mão, é o beijo no rosto, é o abraço. Essa é a principal via de disseminação. Com relação à proliferação, a pessoa não está gripada, não tem nenhum sintoma de gripe, ela pode ser portadora do coronavírus e passar para outras pessoas? A pessoa que não tem sintoma. Ou seja, o portador assintomático. É isso. Sim. Essa é uma pergunta que ainda não temos respostas. Se ele dissemina, não dissemina do mesmo jeito que o doente. Não dissemina. Porque para o doente disseminar, ele precisa ter sintoma, ele precisa ter espirros e tosse. Já o assintomático, ele não espirra e nem tosse. Então, e provavelmente ele tem uma carga viral, ou seja, uma quantidade de vírus no sangue muito menor do que o que está doente de fato. Então, para você disseminar o vírus, você precisa ter quantidade de vírus no corpo para poder disseminar. Não vou dizer que o indivíduo assintomático não dissemina o vírus. O que eu posso dizer é especular, até pela experiência que a gente tem com outras doenças, é que provavelmente ele dissemina muito pouco. Agora, doutor, em média, porque cada caso é um caso naturalmente, em média, quanto tempo a pessoa que está com coronavírus tem para se recuperar totalmente? É uma boa pergunta. Aqueles casos mais leves, em uma semana o indivíduo está bem. Já os que complicam, eles podem ficar 2 semanas tranquilamente fazendo febre e infecção. É importante, aí alguém me fala assim, mas poxa, a literatura está dizendo que a pessoa que adoece vai para a UTI e fica 2, 3 semanas entubada. É verdade. É porque na realidade depois a gente tem que lidar com a terra arrasada. Ou seja, o vírus foi embora, mas o pulmão está inflamado, o indivíduo ele não consegue respirar direito, o rim não está funcionando direito. Ou seja, a gente tem que lidar com as consequências da infecção e não mais com a infecção em si. É por isso que demora tanto tempo na UTI. Mas, assim como muitas doenças virais, não é um vírus que dura muito tempo. Em geral, 7 a 10 dias o paciente já está bem. Vale lembrar que os primeiros 3 a 5 dias é o momento em que mais se dissemina o vírus. Você fala em respiradores, né, que o Brasil vai ter dificuldade e vai ter que arrumar muitos respiradores, porque as pessoas que são contaminadas com coronavírus, com o novo coronavírus, vão ter um dos sintomas que é a falta de ar, né, e vão precisar disso aí. Agora, em casa, as pessoas podem ter aquele aparelho para utilizar, aqueles que ficaram em quarentena, que for contaminados aí com um tipo de coronavírus mais leve? Veja bem, do aparelho que você está falando de nebulizadores. Nebulizadores. Certo. Quando você usa nebulizador, você facilita a permanência do vírus no ar. Você cria aerossol. E aí a chance de contaminação de outras pessoas em casa é muito grande. Então deve ser evitado. Eu não aconselho o uso de nebulizadores dentro de casa. Você pode até usar num ambiente aberto e afastar as pessoas de perto. Não aconselho de jeito nenhum para pessoas que estejam claramente com coronavírus ou com qualquer outro vírus. Isso não é interessante.
E vale lembrar que depois de usado, o aparelho vai estar contaminado. Não deve ser usado por outra pessoa. Bom, doutor Adriano, eu quero lhe agradecer. Não sei se dentro da sua agenda apertada, sei que é muito difícil. Nesse momento, o senhor já era um profissional solicitado, agora mais ainda, né? Por ser um profissional de alto nível. E com essa pandemia, né, que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, cada dia, né, o senhor vai trabalhar mais. Não sei se dentro dessa agenda corrida a gente conseguiria mais na frente marcar com o senhor aqui novamente. Se for possível, né, nós estaremos, né, muito gratos, porque com certeza milhares de pessoas, não só em Salvador, mas no mundo e no estado da Bahia, estão acompanhando a gente agora pelas redes sociais, pela M840, pela FM 106,1, pelas nossas afiliadas no interior do estado. Eu gostaria de transmitir um último recado para as pessoas. Mais do que nunca, o brasileiro precisa valorizar o seu sistema de saúde, particularmente o SUS, que é responsável por 70% da população. Eu peço à população que respeite esses profissionais, que evitem tumultos nos lugares de atendimento. O profissional de saúde, ele não deseja ser um herói. Os que desejam não deveriam ser profissionais de saúde. Na realidade, o que o profissional de saúde precisa é de apoio e respeito, e isso precisa ser feito de forma solene nesse momento. As pessoas precisam respeitar as instituições e os profissionais que trabalham nessa frente. Eu que tenho que agradecer o doutor aqui, ó, pela aula que ele nos deu aqui. Adriano, muito obrigado, viu? Sucesso no seu trabalho, parabéns. A gente espera que o Brasil não sofra tanto. Vamos ter problemas, como você falou, é inevitável, mas que a gente não sofra tanto e consiga passar bem aí por esse período aí do novo coronavírus. Tomara que eu esteja errado quanto às minhas previsões do comportamento brasileiro. Tomara, mas a gente não pode negligenciar. Muito obrigado pela atenção. Ok, o Acorda para a Vida fica por aqui. Tchau, tchau, até amanhã, fica com Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vou estar encerrando aqui esta minha colaboração enquanto cidadão, né? Carlos Prazeres, cristão católico, da paróquia dos Santos Médicos Cosme e Damião, aqui em Salvador, com o Padre Damião, e em Nazaré das Farinhas, a paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, com o Padre Roberto.